Seja bem-vindo à Ontologia Prática de hoje. Hoje vamos falar sobre um assunto super legal, continuando a aula anterior sobre anatomia em facetas em resinas. Hoje eu vou falar algo específico para você aplicar nos sorrisos. Então eu vou te ensinar a diagnosticar e aonde você vai aplicar em certos sorrisos. Eu vou te dar 3 exemplos de 3 sorrisos, como a gente utilizou a técnica, qual técnica que a gente utilizou e quais detalhes anatômicos foram possíveis naquela situação clínica. Porque às vezes você está aprendendo a anatomia e você quer aplicar, mas não se encaixa naquela situação clínica específica, ok? Combinado? Então, bora pro vídeo, se inscreve aí no canal, curte esse vídeo aí, que esse vídeo é super completo e ele complementa o vídeo anterior. Então, bora pro vídeo. Não basta você aprender a técnica anatômica. Na aula anterior eu ensinei um monte de dicas e 3 segredos anatômicos que você pode aplicar para melhorar e refinar as suas facetas em resina. Pois bem, tudo bem, mas será que se encaixa em todos os sorrisos esse tipo de técnica, essa aplicação? Então, no curso Mestre das Facetas em Resina, eu ensino pilares de planejamento. Então, pilares de planejamento gengival, pilares de planejamento para as facetas em resina. E lá eu ensino várias técnicas para você aplicar. Tanto a técnica convencional, como a técnica ultra realista. O que diferencia uma técnica da outra? A quantidade de camadas que você vai poder aplicar de resina em algumas situações clínicas, ok? Então você vai ter esse diagnóstico mais preciso e uma série de resinas específicas para você simplificar a sua técnica. Então, às vezes, você quer fazer facetas em resina e está comprando apenas uma resina. E você não está tendo bons resultados. Por quê? Porque você não está estratificando adequadamente as suas facetas. E existem técnicas modificadas. Então, não existe um artista de uma obra só, onde você faz uma faceta só para todos os pacientes. Não, lá no curso eu ensino você a ter um kit compacto de resinas, mas que vai conseguir associar em várias situações clínicas, né? E hoje eu vou te falar um pouquinho aonde se encaixam essas situações clínicas em 3 sorrisos, tá? Então, o primeiro sorriso é de um paciente muito jovem, muito novo, com 18 anos de idade, ele queria realizar as suas facetas em resina. Tem 18, 19 anos de idade, tá? Então ele queria realizar as facetas em resina. Esse paciente, ele possuía pouco desgaste incisal, bom volume dentário e ele possuía dente escurecido. E ele não queria um dente muito claro, tá? Então há uma limitação. Você vai entregar um dente BL2, que a maioria das pessoas tendem a trabalhar, só o BL2? Não. Nesse caso específico, a gente tem pouca espessura, né? Paciente jovem, será que você quer realizar desgastes nesse paciente? Né? Será que ele aceitaria desgastes? Um paciente que não possui restaurações dentárias? Não, nesse caso, a gente utilizou uma técnica de aplicação de camada única, onde a gente tem o cliente tem os dentes com um bom volume, uma boa espessura e sutil desgaste incisal. Então a gente realizou um aumento incisal, com um ralo incisal, bem sutil, com uma translucidez média. Por quê? Porque não existia espaço incisal para a gente criar tanta translucidez. Eu não posso aumentar muito a incisal dele, senão o paciente vai ficar dentuço. E a gente aplicou esse aumento incisal e fez um dente um pouco mais quadrado, tá? Por quê? Porque nesse paciente o dente dele não possuía diastemas, não possuía espaços. E o dente dele tem uma tendência a ser um dente mais quadrado. Então eu apliquei um bom volume de resina para a gente poder cobrir o substrato desse paciente, tá? E eu fiz uma técnica onde eu deixei os dentes mais quadrados. Então, nesse caso específico, são as resinas base que eu ensino lá no curso Mestre das Facetas, eu encaixei perfeitamente nesse caso, tá? Beleza.
Então, nesse caso específico, eu poderia fazer uma estratificação maior, como eu vou mostrar nos outros casos, e eu conseguiria fazer um dente mais arredondado, com uma distal mais aberta. Nesse caso, não. Por quê? Porque se eu realizasse um desgaste nas distais, desse caso aqui, eu poderia ter uma exposição dentária nesse paciente, tá? A faceta não iria cobrir aquela área, eu iria acabar expondo o dente dele. E a faceta tem que cobrir incisal para não ter contraste de cores, tá? Então a anatomia foi mais conservadora, mais reta e com bastante textura, porque é um paciente jovem. Então a gente carregou mais numa anatomia secundária nessa situação clínica, trabalhando as 3 inclinações corretamente, tá? O paciente tinha uma vestibularização um pouco, a gente trabalhou ao máximo essas 3 inclinações que vocês aprenderam na aula anterior, para a gente ter uma naturalidade no sorriso. E se encaixou muito bem nesse paciente. Eu não gosto muito de fazer sorrisos mais quadrados. Se encaixam até melhores em alguns pacientes masculinos, né, tá? Pacientes mais jovens, né, tá? Mas nesse caso se encaixou perfeitamente, tá? Beleza? Agora a gente vai para o segundo sorriso. Esse segundo sorriso, ele é um sorriso onde o paciente tinha múltiplas restaurações, tanto em caninos como nos centrais, principalmente com excesso, tá? Com excesso. E diastemas, ok? Então, consequentemente, nesse caso, eu tenho mais espaço dentário para mim aplicar resina, né? Eu consigo aplicar mais camada de resina. Por quê? Porque ele falta volume no sorriso dele. Então, nesse paciente, eu indiquei a técnica ultra realista, tá? O que é a técnica ultra realista? A gente cria camadas de cor para trazer um realismo maior na sua faceta. Então, geralmente, a técnica ultra realista vai aplicar uma camada de resina de efeito. Geralmente, eu gosto de utilizar Carisma Diamond ou algumas outras resinas para cobrir o substrato. E aí, a gente tem um realismo maior na cor desse paciente. Por quê? Porque eu posso aplicar uma resina de baixo polimento, de baixo brilho, e depois finalizar com uma resina de alto brilho e conseguir ter um volume maior nas ameias. Consequentemente, esse paciente queria um sorriso mais claro, eu consigo trabalhar uma espessura maior de resina para dentes clareados nas ameias. Consequentemente, ele vai ter um sorriso um pouco mais branco do que o outro paciente. E esse paciente, ele queria isso, né? Ele deixou a liberdade da gente trabalhar as cores nesse caso. E nesse caso, como a gente tinha um bom espaço para aumento incisal, a gente conseguiu trabalhar toda a translucidez incisal nessa situação clínica. Tanto com resinas de efeito, como resinas de pigmento associado a resinas de efeito. Então, assim a gente tem um contraste, um degradê sutil e natural de cores, mesmo num sorriso extremamente branco. Então, como ele é um paciente jovem, a gente trabalhou bastante textura também, né? Fizemos um polimento que vai selar essa resina, ficou perfeito, né, tá? E a gente conseguiu trabalhar uma anatomia mais arredondada nas ameias, abrindo mais ameias, né? Tendo laterais um pouquinho mais curtinhos, as distais um pouco mais arredondadas, que se encaixavam melhor no sorriso desse paciente. Então, e ainda um degradê de cor super natural, mesmo trabalhando um dente super branco, né? Então, essa técnica se encaixou perfeitamente, anatomicamente e tanto em cor para esse paciente. Beleza? Então é um caso de aumento incisal, aumento de volumetria dentária, espessura de resinas que a gente pode trabalhar, né? E fechamento de diastemas, né? E conseguindo uma translucidez muito boa. Beleza? Outro caso que eu vou mostrar aqui, agora é de uma paciente de meia idade, uma paciente super querida que veio no nosso consultório, super querida, só que ela tinha um dente extremamente escurecido, dentes muito gastos e dentes bastante girados, né? Então a gente fez um planejamento que no caso dela teria que ser feito desgastes nas incisais. Por quê? Porque tinha uma vestibularização nas incisais. E os incisivos tinham pouco volumetria, pouco espaço, dentes curtos, gastos. Então a gente conseguiu também trabalhar
a técnica ultra realista nesse sorriso, só que se encaixando melhor para uma mulher. Ela fez 20 elementos, 10 superior e 10 inferior. Então a gente fez aumentos incisais, utilizando a técnica ultra realista. Ela queria um sorriso moderno, um sorriso que se encaixasse com ela, um branco, mas com uma naturalidade. Então a gente conseguiu fazer um bom degradê de cor, porque a gente tinha espaço e a gente trabalhou bem a anatomia primária. Então, como é uma paciente mulher, eu prefiro fazer sempre as distais mais arredondadas, as ameias mais abertas, que se encaixavam bem no sorriso dela. Então a gente não fez tanta textura, a gente trabalhou mais as cores, né? Fez uma translucidez não tão evidente, não tão com pigmentos, mas conseguiu trabalhar uma translucidez. E esse é um caso que a gente tem que realizar pequenos desgastes estratégicos para poder ter espessura de resina. Então, como que a gente faz as escolhas de cores nesse caso? Nos 4 incisivos ela tinha desgastes e um bom aumento incisal. A gente fez uma técnica modificada de planejamento para as facetas em resina. Para quem não sabe, eu lancei recentemente o curso Mestre das Facetas em Resina. E lá eu ensino uma técnica aonde eu faço o planejamento e não mando para o laboratório fazer, economizando mais de 20% no tratamento de facetas em resina. Então eu faço uma guia modificada que se encaixa perfeitamente. Em meia hora eu faço um planejamento de um caso, no máximo, tá? Com essa técnica, e eu ensinei detalhes lá no curso do Mestre das Facetas, tá? Para quem tem interesse, tem uma equipe especializada que você pode entrar em contato pelo chat lá e pedir um cupom especial para você realizar o curso, e eles vão te facilitar ao máximo para quem que é aluno aqui do YouTube, né, que me acompanha há um bom tempo a fazer o curso Mestre das Facetas, tá? E lá eu ensino essa técnica ultra realista, que a gente encaixou perfeitamente no sorriso dela. Essa cliente, ela foi um sorriso propaganda de um bom tempo da minha clínica, e funcionou muito bem, e são estratégias que eu ensino também de marketing lá no curso Mestre das Facetas, tá? E a gente fez ameias mais abertas, um degradê bem evidente de cor, no caso dela, e trabalhou muito bem essa anatomia primária, que ela não tinha falta de proporção, desgastes e caninos vestibularizados. Então a gente trabalhou as 3 inclinações muito bem, uma boa anatomia primária, né, e um degradê de cor bem evidente. Assim a gente conseguiu uma alta naturalidade para esse sorriso, né? Então, esses são detalhes anatômicos e técnicas que eu consigo encaixar nessas 3 situações clínicas. Então, preste atenção na aula. Essa é uma aula exclusiva, tá? É uma aula super completa de indicação anatômica para situações clínicas. Às vezes você quer utilizar várias cores, vários aumentos incisais, mas tem situações que eles não se encaixam. Por quê? Porque às vezes o paciente tem um dente comprido de um lado e um dente curto do outro, ou ele já possui uma volumetria muito grande dentária. Como que você vai fazer um grande aumento incisal nesse paciente? Não é indicado, né? Então hoje já te mostra um norte um pouquinho, para te ajudar um pouquinho na indicação das facetas em resina. Espero ter gostado dessa aula, dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora é só vocês testar na prática.